Oi, gente, meu nome é Maria Vitória, mas vocês podem me chamar de Vi ou de Vic. Estou criando esse canal para falarmos sobre conteúdos do novo ensino médio. Eu tenho 16 anos, eu estou no primeiro ano, por isso nós vamos ter uma longa jornada de caminhada aqui juntos. Vou falar sobre vários conteúdos, sobre várias matérias diferentes para realmente ajudar nós, estudantes, nessa caminhada rumo ao Enem. Nesse primeiro vídeo, vou falar sobre iluminismo. Foi um período de valorização da razão na busca pela verdade, só que diferente do Renascimento, agora poderia ter negação a Deus. E isso vai ser muito considerado herege pela Igreja Católica. Eles defendiam, o liberalismo, que é basicamente uma esfera de três outras menores, o econômico, o sociocultural e o político, por isso não faz sentido a gente falar que um país é só liberal na economia, por exemplo, dos Estados Unidos, e conservador nos valores, porque isso não compactuaria com o real conceito de liberalismo. E eles eram contra o antigo regime. Só que o que é esse conceito de antigo regime? É basicamente a junção de absolutismo com mercantilismo, com privilégios feudais e, além disso, dominação da Igreja Católica. Eu vou começar falando sobre a esfera política do liberalismo, que tem três teóricos que são muito importantes que nós sabemos para essa trajetória. Começando pelo John Locke, ele começou a se expressar na metade do século XVII, ali em 1650 mais ou menos. Ele era a favor da monarquia parlamentar representativa de voto censitário e masculino, ou seja, os homens de uma esfera mais rica da sociedade, eles elegiam representantes os quais votariam em primeiros ministros que ajudariam no poder executivo. O rei seria uma figura meramente ilustrativa, assim como seria mais ou menos hoje na Inglaterra. Mais ou menos porque não exatamente dessa forma, porque ele também era contratualista. Basicamente, esse conceito de contratualista, ele quer dizer que o Estado, ele tem um dever a cumprir, então o cidadão assina um contrato com esse Estado para que ambos façam as suas partes, seus direitos e deveres, e a partir do momento que esse contrato é quebrado, ou seja, que o Estado não garante o bem comum, que é basicamente que o Estado não garante as necessidades desse cidadão, esse contrato é rompido e esse Estado pode ser retirado do poder e ser instaurado outro que vai realizar outro contrato. E aí, com isso, a gente também vai falar sobre o que ele considerava o homem em seu estado natural. Vamos só dar uma contextualizada. O homem em seu estado de natureza é um caçador e coletor. Só que eles não entendiam isso porque eles ainda não tinham muita noção de onde começou a história, como ela começou e como o homem construiu a sociedade. A gente vai começar a falar sobre isso no próximo teórico, o Rousseau. O homem natural para ele era relativamente pacífico, ou seja, uma coisa assim, amigável, porém até certo ponto. E ele, em seu estado natural, que é uma percepção errada, a gente só vai falar certo a partir de Rousseau, ele tinha propriedade privada e era livre, ou seja, o dever do Estado era garantir o bem comum, que na percepção dele era liberdade e propriedade privada. E aí a gente pode começar a falar sobre Rousseau. Rousseau foi um outro teórico que ele já tinha uma percepção um pouco diferente da de Locke. Ele já estava ali na metade do século XVII, mais ou menos quando Colombo chegou aqui na América e começaram a se saber sobre os povos tradicionais do Brasil, os indígenas. E aí eles chegaram aqui, viram que o homem realmente, seu estado natural, ele era livre e não tinha propriedade privada. Essa era a percepção de Rousseau, uma percepção correta. Só que ele também pensava que ele era o bom selvagem. Essa visão foi muito sobre a visão da carta de Pero Vaz de Caminha, que falavam que os índios receberam ele muito bem e tarará. Uma mentira, assim, para falar que os indígenas eram menos inteligentes do que o povo europeu. Por isso ele considera esse bom selvagem. Além disso, ele acreditava que a sociedade era o que corrompia o homem e que o início da desigualdade social era a propriedade privada.
E aí ele acreditava, ele era contratualista também, que o homem se desprovia da sua liberdade para fazer esse contrato e garantir a sua propriedade privada. Só que o Estado, ele tinha como obrigação combater a desigualdade social. Esses livros, que eram escritos por esses pensadores, esses teóricos, eles não se espalhavam, porque se por acaso isso caísse na mão do povo, eles seriam profundamente questionados. Os nobres, essas pessoas que tinham grandes propriedades privadas, grandes latifúndios, eles seriam profundamente criticados. Por isso esses livros eram circulantes apenas para a nobreza alfabetizada. Ele acreditava na república de sufrágio masculino para a participação da maior parte da sociedade. O voto feminino vai vir muito mais para frente, então a gente não vai tocar nesse assunto agora, esse é um assunto para uma próxima aula. E ele também dizia uma coisa muito legal, que a gente deveria utilizar da nossa razão para nos desprendermos das amarras sociais. As amarras sociais são basicamente essa lógica de consumo, que consumir é atrelado à felicidade. Atrelar o consumo à felicidade é uma amarra social criada pela lógica do capitalismo moderno, né? Só que a gente também pode falar sobre isso em outra aula. Vou falar também sobre Montesquieu. Ele foi o criador, digamos assim, da lógica dos três poderes. E o que ele falou basicamente? Ele falou que deveriam existir poderes que tinham poderes iguais. Deveriam existir esferas no governo que tinham poderes de mesmo nível e que deveriam se vigiar e se balancear para melhor administração. O legislativo seria responsável por criar as leis. O judiciário, ele seria responsável por julgar essas leis de acordo com a Constituição vigente. E o executivo, responsável por colocar essas leis em práticas. Basicamente, né, executar essas leis. Eu esqueci de comentar também que o Montesquieu, ele não incluiu, não sei se vocês perceberam, a Igreja Católica nesse poder. Então, esse Estado seria, teoricamente, laico. Além disso, essa teoria também pode ser chamada de teoria dos freios e contrapassos, porque esses três poderes, eles devem se regular para que nenhum se sinta mais poderoso que o outro e devem vigiar o poder que eles estão exercendo, se está sendo exercido de maneira correta. Agora que a gente acabou de falar sobre os três teóricos mais importantes do liberalismo político, a gente vai falar sobre o teórico mais importante do liberalismo sociocultural. O Voltaire, ele foi aquele cara que tem a frase atribuída a ele. Não concordo com nenhuma das palavras que dizes, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-las. Ele foi o maior defensor da liberdade de expressão e o maior hater do antigo regime, aquele conceito que a gente falou lá no início do vídeo. Ele, assim como Rousseau, ele achava que a gente deveria, com a razão, conter as amarras sociais e a sociedade das aparências, porque essas duas coisas nos mantêm alienados. Ou seja, mantém a nossa mente presa numa coisa, deixando as nossas opiniões para trás, as nossas singularidades para trás e fazendo com que nós vivêssemos simplesmente numa bolha na qual qualquer coisa que é jogada para nós aceitamos e nós não estamos conectados diretamente com a nossa realidade. Ou seja, basicamente sem liberdade de expressão. Ele era completamente contra isso, então, sobre as amarras sociais e a sociedade das aparências, ele tinha a mesma visão que Rousseau, aquele que a gente acabou de falar, tinha. Além disso, ele via a Inglaterra como exemplo de modernidade, por causa da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial, por causa do liberalismo ter sido também pioneiro lá na Inglaterra. Ele via ela como um exemplo que os países da Europa todos deveriam seguir. E aí, ele também acreditava, de acordo com dois teóricos que escreveram a enciclopédia, o nome deles é em francês, eu não vou falar, mas os dois começam com a letra D. É Diderot e D'Alembert, não sei. Eles diziam que os meios de razão deveriam ser propagados para conter as fontes de ignorância. Mas quem são essas fontes de ignorância? São basicamente o absolutismo, as doutrinas antigas da igreja que retinham, por exemplo, várias partes das ciências sociais, biológicas, etc. E essas seriam as fontes de ignorância que eram relacionadas todas ao antigo regime,
por isso que se contesta que ele era o maior hater desse sistema. Falando agora da última esfera do liberalismo, nós vamos falar sobre o econômico. E ele tem dois principais teóricos, o François Quesnay, que ele era de uma corrente de pensamento que se chamava fisiocrata, que era basicamente o poder da natureza, o governo da natureza, e ele falava que o país, aquela nação com mais campos aráveis, seria a mais rica, porque nela a população cresceria em maior quantidade do que a oferta de alimentos, então teria maior moeda circulante e esse dinheiro seria mais valorizado. Além disso, ele também falava uma frase em francês, né, que era laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, que era que o Estado deixe que o capital privado faça, deixe o capital privado passar. Ou seja, ele não deveria intervir. Formas de intervenções do Estado na economia, né? Seria, tipo assim, a criação de um banco, como aqui no Brasil, hoje a Caixa Econômica Federal é um banco do governo. Ou seja, as pessoas vão lá, colocam dinheiro, fazem poupança. Esse dinheiro é basicamente uma intervenção do Estado na economia. E também, por exemplo, o Estado fazer obras, fazer empresas, as quais o capital privado poderia muito bem fazer. Tipo assim, dando um exemplo, né, de intervenção do Estado na economia, as escolas públicas, o centro de saúde público, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, são intervenções do Estado. No liberalismo econômico, a defesa é que o capital privado tome conta dessa economia e faça a moeda circular. O último teórico que a gente vai falar sobre, ele é o pai do liberalismo econômico. O Adam Smith, na sua obra Riqueza das Nações, ele acreditava que a riqueza estava no trabalho, ou seja, na realização do trabalho. Não necessariamente o trabalhador deve estar conectado e ter noção do seu impacto na sociedade para realizar o trabalho, e sim na riqueza que ele receberá no final do mês. Por isso, a gente pode fazer uma ligação com a alienação pelo trabalho, que é quando a pessoa não se sente realmente conectada com aquilo que ela faz, não tem noção do seu impacto na sociedade que ela vive e ela trabalha apenas para receber o seu salário. Era basicamente isso que o Adam Smith defendia. Ele também falava que com as divisões, as especializações e com essa alienação, o mercado de trabalho ficava cheio e, além disso, a mão de obra ficaria mais barata. E ele cometeu um erro dizendo que não necessariamente os burgueses, os donos das fábricas, eles deveriam investir em máquinas, porque se a mão de obra é muito barata, não vale a pena fazer um grande investimento numa máquina, sendo que eu posso substituir facilmente outros funcionários por mais produtivos. Só que ele cometeu um equívoco, porque a partir do momento que ele vai recontratando outras pessoas, o mercado de trabalho vai ficando cada vez mais vazio, ou seja, os funcionários começam a valer mais. Ou seja, os burgueses eles vão procurar investimento em máquinas, na verdade. Então ele só cometeu esse equívoco. E ele também falava sobre a lei da oferta e da procura, que é o que resume isso que eu acabei de falar. Se ele contrata muita gente para a fábrica, ficam poucas pessoas de fora. Ou seja, elas valem mais. Para que esse funcionário ele fique na sua fábrica, você precisa de pagar ele melhor, para que ele não saia, porque seria muito difícil de recuperar outro, né, de recontratar outro. E aí ele falava sobre a mão invisível que movimenta a economia, que é essa lei da oferta e da procura. Para a gente fechar esse vídeo sobre o iluminismo, vamos falar sobre o despotismo esclarecido. Despotismo traz a ideia de autoritário e esclarecido traz a ideia de luz, que é o iluminismo. Então seria, basicamente, reis, absolutistas, governadores autoritários, adotando ideias selecionadas do iluminismo para fazer uma inovação no reino, evitar revoltas e manter o antigo regime. Então foram reis ali que usaram de algumas lógicas, né, iluministas para poder fazer uma inovação tecnológica, uma mini revolução industrial, entre muitas aspas, dentro do seu reino, mantendo o antigo regime,
né, que tem todas aquelas características que a gente falou no início do vídeo. A exemplo disso, o Pombal, que quando ele começou a tomar algumas medidas, ele continuou sendo autoritário, estando no poder, só que ele causou uma inovação muito grande para o território. Esse foi o nosso primeiro vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar na descrição um arquivo contendo tudo isso que eu falei, um resuminho de uma página para ajudar vocês nos estudos. Um beijo e até a próxima!